Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, nós vamos ler o Salmo 51, né? A contrição e a confissão de Davi, né? Então, nós vamos ver aqui esse homem que ele foi, né? Ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Não pela perfeição, mas porque a gente vê aqui neste salmo o arrependimento de Davi, né? A sinceridade dele diante de Deus. Então eu quero ler aqui com você o Salmo 51 hoje, nós vamos ver aqui. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Pequei contra ti somente, e pratiquei o mal que tanto reprovas. Portanto, justa é a tua sentença, incontestável ao julgar-me condenado. Reconheço que sou um pecador desde o meu nascimento, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com o hisopo e ficarei limpo. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me voltar a ouvir júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu Espírito Santo, teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem também para ti. Salva-me do pecado de sangue derramado, ó Eterno, Deus da minha salvação, para que a minha língua seja livre de cantar exaltando a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras corretas aos meus lábios, para que a minha boca possa proclamar o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te comprases em oferendas, pois se assim fosse eu ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito. Um espírito quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Que te regozijes em abençoar a Sião e edificar as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e dos novilhos que serão oferecidos sobre o teu altar. Então olha o que Davi fez aqui. Aqui foi uma oração de arrependimento. Porque quando Davi pecou com Betseba, o que aconteceu? Na época em que os reis saíam para a guerra, Davi não foi. Ele ficou ali. Aí ele viu Betseba se banhando e mandou que chamasse aquela mulher. Aquela mulher era casada, ela era mulher do Urias, né? Que fazia parte do exército de Davi. E aí, o que aconteceu? A Betseba veio e engravidou. Aí ele mandou chamar Urias, para que Urias viesse, né? Ele achou que ele iria ficar ali, ia ter intimidade com ela, ia dizer que o filho era dele, mas não. Urias, ele ficou sentado na porta do palácio o tempo todo. Ele dormiu ali, ele não foi para casa. E quando ele voltou para a batalha, Davi havia mandado uma carta, né, ao comandante, mandando que colocasse ele na frente. Porque sempre os que vão na frente são os primeiros a morrer, né? Geralmente os que vão na frente, eles colocavam aqueles soldados que eram os mais fracos. Os que eram, né, bons de espada, eles ficavam mais para trás. Então o que aconteceu ali? Urias morreu. Aquele filho que Davi teve com Betseba, aquele filho, Deus disse que ele não iria vingar, porque ele era fruto do pecado e de um homicídio.
Só que quando Davi ele ficou cego pelo pecado, ele não mediu as consequências do seu pecado, como eu falei no devocional anterior. Quando a pessoa age sem pensar, ela gera consequências terríveis, e foi o que aconteceu com Davi aqui. Porque por mais que ele confessou o seu pecado, ele pediu perdão, mas vem a consequência, porque tudo que o homem planta, ele colhe o que está escrito na palavra. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. E aconteceu. Por isso que aqui Davi disse: salva-me do pecado de sangue derramado, porque ele derramou sangue inocente. E isso foi cobrado dele. Se você ler aonde fala ali sobre Davi, lá em 1 Samuel, né, aonde vai relatando ali todo o reinado de Davi, depois acho que pega uma parte de reis ali, você vê. Davi, por este pecado, o que entrou ali depois? Um dos seus filhos abusou da sua própria filha, porque eles tinham várias esposas, né? Então, um dos seus filhos abusou uma filha dele com outra esposa, ou seja, a própria irmã, por parte de pai. Depois o outro matou o irmão que abusou da irmã. Depois o próprio Absalão perseguiu Davi porque queria o trono. Mas Davi fugiu porque não se levantou contra o filho. Mas no final ali o filho morreu. Então foram sucessões que aconteceram porque há um único pecado. Então, para você ver que o pecado ele tem consequências. E quando Davi disse: fiz aquilo que o Senhor não se agrada, porque um dos mandamentos diz o quê? Não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não matarás. Davi ele infringiu 3 mandamentos numa pegada só, né? Então ele fez aquilo que Deus tinha dito que não era para fazer, que está lá nas tábuas dos 10 mandamentos, ao qual ele conhecia desde criança. Mas o pecado deixa a pessoa cega. O salário do pecado é a morte. Aí, a morte espiritual, a pessoa se afasta de Deus. Por quê? A palavra de Deus diz que a única coisa que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Por isso que Satanás vai fazer com que a pessoa peque. Ele convence. Se a pessoa deixar ele dar espaço na mente, nos olhos, através dos ouvidos e dos olhos, gera no coração, a pessoa faz. E foi o que aconteceu com Davi. Só que ele se arrependeu. Ele não jogou a culpa para Betseba, ele disse: somente eu pequei contra o Senhor. Quando Deus usou quem? O profeta Natã. Deus usou o profeta Natã, ele veio contando uma história para Davi. Davi tinha um senhor que tinha tantas ovelhas, mas o outro foi lá e pegou a justa cordeirinha daquele que tinha só um e foi contando. Até que Davi disse: esse é digno de morte, não sei o que, não sei o que. Aí Natã olhou para ele e disse: este é você, Davi. Aí ele caiu em si e foi fazer esta oração aqui do Salmo 51. Porque ele disse: você queria mais esposas, você podia ter a mulher que você quisesse. Deus te daria. Mas não era necessário lá pegar a esposa, a única esposa, né, que o homem tinha. Então ali entrou, ele abriu a porta, porque o mundo espiritual, ele é legal. Quando a pessoa abre uma porta, ela dá legalidade para que o mal venha agir na vida dela e na sua família. Aqui foi um pecado geracional. Derramamento de sangue inocente. Quantas pessoas, quantas famílias sofrem porque a palavra diz que Deus visita a iniquidade até a 3ª e 4ª geração. Só que se passa essa 4ª geração, a pessoa não conhece a palavra, a pessoa não orou, anulando aquele mal,
ela vai seguir nas próximas quartas gerações e por aí vai. Até que o pecado ali, alguém vai ter esse conhecimento, vai orar e vai anular. Porque a palavra diz que Jesus se fez maldito, porque a palavra fala, né? Que maldito é todo aquele que morre no madeiro. Então Jesus, ele levou a maldição. Só que nós precisamos colocar aos pés da cruz, pedir perdão pelos pecados dos nossos antepassados. Faça um mapeamento, converse com as pessoas da tua família, as pessoas de mais idade, pessoas que sabem da história dos teus antepassados, eles vão contando. Eu sei que um dos meus antepassados, né, meu sobrenome da parte do meu pai é Negreiros. Então eu fui pesquisar, né? E Vidal de Negreiros, ele era um português, se não me falha a memória, que ele trazia escravos, né? E era um homem rico. Ele participou acho que da insurreição pernambucana, enfim, é só pesquisar ali, né? Mas imagina quantas coisas não aconteceram lá atrás, lá com esse homem. Quantas mortes, quantas coisas erradas esse povo praticou lá atrás, gente. Desde a época do descobrimento do Brasil, vai saber lá, né, quem são os nossos antepassados. E eu comecei a orar. E fui pesquisando, e fui olhando, e fui pedindo perdão para Deus. Eu disse, Senhor, eu quero a herança boa da parte deles. A maldade, a iniquidade, esse pecado, derramamento de sangue inocente, outras iniquidades que eles cometeram, não. Eu não quero seguir pagando pelos erros que eles cometeram lá atrás. Eu te peço perdão pelo pecado deles, mas que eles venham acertar as contas com o Senhor, prestar contas diante do tribunal do Senhor no dia da vinda de Jesus sobre o que eles fizeram. Que eles venham pagar pelos seus erros e assumir as consequências do que eles fizeram. E fui orando para anular isso da minha vida, da vida dos meus irmãos, da vida do meu filho, da vida dos meus sobrinhos. Então nós precisamos orar. Nós precisamos buscar entendimento. A palavra de Deus diz o quê? O meu povo sofre e perece por falta de conhecimento. A palavra diz o quê? Maldição sem causa não se cumpre. Às vezes, né, é algo que vem ali na vida da pessoa por uma iniquidade, por um pecado que a pessoa cometeu lá atrás. Eu lembro que um dia eu estava assistindo um testemunho da pastora Tânia e ela contou, né, ela fala muito sobre maldições hereditárias, né, ela o chamado dela, né, de libertação. E ela falou, né, que tinha uma moça que estava 13 anos fazendo hemodiálise. Cada vez que ela ia fazer, né, tentar fazer o transplante, ou ela passava mal ao doador. Até que um dia a família conseguiu ali, entrou em contato, conseguiram conversar com a pastora. Acho que ela conversou com essa moça que fazia hemodiálise. E daí eles foram, na época a pastora passou um estudo ali, não tinha CD, né, não tinha o YouTube, então ela teve que passar um estudo, a família assistiu, acho que era numa fita cassete, e depois ela foi até a casa dela. E ela disse que quando ela chegou lá, a avó estava lá, e ela disse que o Espírito Santo já tinha mostrado para ela que a chave da cura da neta era a avó que tinha. E ela começou a conversar e ela falou, o Espírito Santo me falou que a cura está com a vovó ali. E ela disse, pois eu tenho mesmo. Aí disse que aquela senhora começou a contar que antes dela se casar com o avô dessa moça, ela traiu lá, né, ele com outro rapaz. Eles eram comprometidos, eram noivos, né? E aí ele descobriu. Ele matou aquele homem, enterrou ele e disse para ela, eu vou te dar duas opções. Ou você se casa comigo e finge que não sabe de nada e seguimos a nossa vida. Ou
eu vou preso, mas eu vou sair da cadeia, porque eu não vou ficar a vida toda, eu saio de lá, te mato e te enterro junto com ele. Ela ficou com a primeira opção. Ou seja, ela consentiu, ela omitiu aquele crime. Ela compactuou com aquele pecado de derramamento de sangue inocente. Aí aquele pecado de lá de trás, eles eram os pais, né? Veio na mãe, a neta, e já estava na terceira geração. Aí caiu nela, os rins paralisaram. No momento em que aquela senhora confessou esse pecado, ela se arrependeu, fizeram a oração. E se eu não me falha a memória, passaram 2, 3 meses, os rins da mulher voltaram a funcionar normalmente. Então, para você ver o que é um pecado geracional. Tem pessoas que às vezes são acometidas de câncer, como um dia ela também contou, né, que ela foi num lugar nos Estados Unidos e lá ela foi pregar. Então, ela disse que ela foi dormir, né? E à noite, quando ela acordou, à noite ela teve um sonho, que Deus fala muito com ela através de sonhos. E ela disse que ela subia um montinho assim e olhava para baixo. No que ela olhava lá embaixo, ela enxergava vários cadáveres de crianças, de mulher, de homem. E aí ela acordou. E de manhã ela foi tomar café com a dona da casa, porque geralmente quando eles vão pregar em outros países, eles não ficam em hotéis. Geralmente, né, alguém da igreja recebe, assim como as pessoas vão fazer intercâmbio, elas ficam em casas de famílias lá que as recebem. Então ela ficou nessa casa. E as duas foram tomar café. A moça é brasileira. E ela contou o sonho que teve. E ela disse: pastora, não foi por acaso que a senhora veio aqui. Aí ela começou a contar a história da sua família. Ela disse que o pai era um homem rico. Se não me falha a memória, eu acho que eles tinham, não sei se eram 4 ou 5 fazendas. Agora eu não me lembro ao certo se elas eram 4 irmãs ou 3 irmãs. Então, ou seja, era uma fazenda para cada filha e a dos pais. Aquele homem, do nada, ficou doente. Era um homem caridoso, ajudava, né? Ajudava as igrejas, ajudava o pessoal, enfim. Mas ele teve tipo uma doença degenerativa. Passou-se um tempo, a esposa teve a mesma coisa. Só que quando ela estava no hospital, ela contou, ela disse para a filha, para essa moça, né? Essa mulher que morava nos Estados Unidos. Ela disse assim: eu vou te contar algo. Faça o que você quiser com isso, porque eu não vou levar esse segredo para o túmulo. E ela contou para a filha o que o pai fazia, como ele adquiriu aquelas fazendas. Ela contou que o pai descobria que tinha uma família que morava lá numa terra que não tinha escritura. Ele contratava, né, matadores de aluguel. Aquelas pessoas iam até lá e matavam aquela família. Por isso que a pastora viu os corpos no chão. E aí o que ele fazia? Ele colocava alguém lá da sua confiança. Aquela pessoa ficava naquela propriedade, comprava, regularizava, ou seja, fazia escritura, né? Fazia a regularização da terra como se fosse dela. Aí ele ia lá, vendia depois aquelas propriedades pequenas, ele ia juntando dinheiro até que ele foi comprando essas fazendas. Depois ele deu uma fazenda para cada filha. Aí a mãe morreu da mesma enfermidade que o pai. Aí ela disse: pastora, eu estou com câncer, as minhas irmãs também. Eu não me lembro se uma já tinha falecido, eu sei que uma estava e ela também já estava. Por quê? Pelo pecado, derramamento de sangue do pai, que ele não confessou, ele não pediu perdão, não tinha esse conhecimento, e as filhas estavam sendo ali alcançadas pela iniquidade. Então tem várias coisas, nós precisamos buscar o conhecimento. Às vezes a pessoa ela está com uma enfermidade por mágoa, às vezes é um pecado geracional. Por isso que elas dizem, né? É genético, é herança do fulano.
Tá amarrado, repreendido, isso em nome de Jesus. Você tem que querer a herança boa. Não ficar herdando ali. Tem gente que diz, toda a minha família tinha problema de coração. É normal. Eu também. As pessoas acham isso normal. Falta de conhecimento. Então nós precisamos buscar este conhecimento. E Davi aqui, ele disse, o verdadeiro e aceitável sacrifício ao eterno é um coração contrito, arrependido, quebrantado, aflito, ferido, que está ali chorando, se colocando diante de Deus, arrependido de verdade. É aquela pessoa que se arrepende, ela confessa, se arrepende, abandona aquele pecado. Ela não volta mais. E foi o que Davi fez aqui. Ele não estava preocupado com o reino, com as mulheres, com dinheiro, com prata, com ouro, não. Ele só disse, esconde o teu rosto do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus meu, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me afastes da tua presença, nem tires de mim teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Essa aqui é a oração. Ele não se preocupou com o reino, com coroa, com nada. A preocupação dele foi ter a restituição, a restauração da aliança com Deus. De que Deus não se afastasse dele. Porque ele viu o que aconteceu com Saul. Pelo pecado da desobediência, o que aconteceu com Saul. Foi uma derrocada. Foi um erro atrás do outro, consequências ali que terminou com toda a descendência dele. Só sobrou o neto lá, o Mefibosete. Então, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos abandonar certas coisas da nossa vida. Nós precisamos buscar este conhecimento do porquê disso. A maldição sem causa, ela não se cumpre. Tem uma causa. Houve algo. As pessoas não podem ficar aceitando isso. É normal. Todo mundo na minha família teve. Lá na minha família todo mundo tem problema disso. Todo mundo é diabético. Da parte do meu pai é cardíaco. Lá não, da parte da minha mãe é não sei o que. Tá repreendido isso em nome de Jesus. A pessoa não pode aceitar isso. A palavra diz que Jesus levou tudo sobre si. A dor, a doença, a enfermidade, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então a pessoa não pode aceitar isso. É genético. A herança. Você tem que querer o bom e não isso. Aceitar que isso vá passando até para a tua geração. Problemas, né? Que daqui a pouco, quando vê, o filho é diabético. O neto é diabético. Por quê? Porque eles acham que aquilo ali é normal. Que é algo que eles têm que carregar. Fulano teve. Então, não. A pessoa tem que orar. E dizer, Senhor, eu não sei o que houve lá atrás. Que pecado que os meus antepassados cometeram, Pai. Mas eu te peço perdão. Se foi da parte do meu esposo, se foi da parte da minha esposa, se foi, da parte dos pais dela, da mãe dela, enfim, vão orando, da mãe dele, do pai dele. Está repreendido todo o mal em nome de Jesus. Nós ficamos com a herança bendita, não a maldita. E que todo o mal que eles fizeram, Pai, que eles venham acertar diante do Senhor, Pai. Porque Jesus já nos livrou da maldição, da culpa, da dor, Pai, que nós não venhamos mais carregar essa iniquidade. Mas isso precisa ser confessado. Isso precisa pedir perdão. Então, às vezes, a pessoa, quando ela não tem esse conhecimento, ela fica sofrendo, ela fica perecendo, ela vai levando, ela vai aceitando as coisas, achando que tudo é normal, mas não é. Jesus morreu naquela cruz para nos dar vida e vida em abundância. Não para que as pessoas fiquem sofrendo ali, Como eu falei, tem o problema da mágoa, da amargura, do ódio, do ressentimento, da ofensa, que geram doenças, que gera câncer, que geram doenças psicossomáticas, mas também tem a parte hereditária.
Então nós precisamos, né, buscar este conhecimento. Então que você reflita nessa palavra, que você medite neste salmo e que você comece a buscar o conhecimento. A palavra diz: o meu povo sofre e perece por falta de conhecimento. Conhecimento da palavra, conhecimento da verdade. E nós precisamos ter conhecimento, gente. Por quê? Se eu não tiver conhecimento de leis, dos meus direitos, dos meus deveres, a pessoa sempre vai sofrer o dano. Nós precisamos buscar instrução. Isso em tudo. O povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus e de outras coisas, onde as pessoas se acomodam, acham que tudo é normal. Alguém diz: não, essa a pessoa aceita. Então nós precisamos mudar esse pensamento. A palavra diz que o nosso entendimento, o nosso pensamento tem que ser renovado. Porque quando o nosso pensamento muda, as nossas atitudes mudam também. Eu preciso conhecer, saber de leis, pesquisar. Qual é o meu direito? Qual é o meu dever? É assim. Teve um dia que eu tive que tirar uma foto de um papel da Defensoria Pública, mandar para a escola que o meu filho estudava, mostrando que ele tem direito a aulas adaptadas. Elas sabem disso, mas não faziam. Aí quando eu mostrei para elas que eu tinha conhecimento, começou as aulas adaptadas. Então nós precisamos buscar conhecimento, gente. Então reflita nesta palavra. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, por essas pessoas que ouvem a tua palavra, que elas despertem, Pai, que elas abram os olhos, que elas venham buscar entendimento, que elas venham confessar o seu pecado, se arrepender, abandonar, que elas venham, Senhor, ser curadas, que a iniquidade se afaste da vida delas, que elas venham buscar a confessar os pecados geracionais, que essas pessoas vivam curadas e libertas do mal que as aprisiona, pessoas que vão carregando algemas, amarras, correntes lá de gerações, onde elas são visitadas por causa dos pecados de antepassados, mas que essas pessoas façam como Daniel, que orou no cativeiro da Babilônia, pelos pecados dos seus antepassados, pelos pecados da nação de Israel, porque ele entendeu que estava ali, mas não era pelo seu pecado, mas sim pelo pecado do povo, pelo pecado dos seus antepassados. Mas que essas pessoas venham buscar esse entendimento, Pai. E que o Senhor fale mais a esses corações, que eles sejam curados, libertos, abençoados, Pai, prósperos, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.